Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso programa nesta segunda-feira. E aí, passaram bem o final de semana? Espero que sim, porque o nosso programa está começando a semana com tudo. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos começar falando sobre a postura dos seus pés. Vocês já ouviram falar em podoposturologia? É sobre isso que nós vamos conversar e você vai entender desse assunto. Vamos te passar ainda uma culinária para começar bem a segunda-feira, uma tortinha siciliana. Nada mais é que uma tortinha à base de mousse de maracujá, olha só que delícia. E um artesanato que todas as casas precisam, hein, gente? Pezinho de porta. Quem vai nos ensinar é a professora Ana Amaral e é super fácil de fazer, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas tudo isso vai começar logo após o intervalo e eu tô bem aqui, já esperando você. Então vamos começar o programa entendendo o que é essa palavra. Podoposturologia. Quem vai nos explicar é o Dr. Marco Aurélio Bonvino. Eu estou aqui com o Marco Aurélio Bonvino para falar de um assunto que muita gente não dá atenção, mas é muito importante, que são os pés. Afinal de contas, os pés são a estrutura do nosso corpo. É isso mesmo, Marco? Isso mesmo. Os pés, eles são a nossa base e muitos problemas corporais e posturais, eles têm início na nossa base, que são os pés. E aqui a gente vai ver, ele vai mostrar pra gente o teste da pisada. Então a gente vai começar falando do teste da pisada e depois a gente vai descobrir o porquê que é tão importante. Então vamos lá, como que funciona? Eu cheguei no consultório... Muito bem, o teste da pisada, ele como já diz o nome, ele vai avaliar como que você pisa, né? Como que as pressões do seu corpo são exercidas no solo. E quando você tem um desequilíbrio dessas pressões, você começa a desenvolver dores, né? Que começa com dores nos pés. E essas dores podem evoluir para joelho, para quadril, até para coluna. As pessoas procuram primeiramente, ou pelo menos na maioria, pelas dores. Sim, a principal queixa que eu tenho aqui no consultório são dores, né? E principalmente aí pé e joelho. Então vamos lá, como que funciona aqui o aparelho, a placa? Muito bem, isso aqui é uma plataforma de baropodometria e ela vai analisar na estática e na dinâmica como que você está pisando, né? Para saber se tem um pé chato, se tem um pé plano, ou até um pé cavo, e se é uma pisada pronada ou uma pisada supinada. E eu vou poder fazer o teste? Claro, quando quiser. Tenho certeza, mas quase que absoluta, que eu piso torto, se não bastante, pelo menos um pouco, porque dá pra ver pelo calçado, sabe? Mas vamos lá. Vamos lá. Bom, já tirei aqui o calçado, piso aqui na placa? Isso, você vai subir com os dois pés na plataforma. E, olha, já registrou lá. Agora você vai ficar numa postura que você sinta-se confortável, tenta não se arrumar. E aí agora o programa ele vai começar a identificar como que a pressão do seu corpo é exercida no solo. Ok? Tem que aguardar um pouquinho. Isso, a gente aguarda um pouquinho. E aí nós identificamos se a sua pisada está mais anterior, mais posterior, se tem uma tendência a pisada em supinação, que é para fora, onde o tênis gasta mais na parte de fora, ou em pronação, que é o famoso pé para dentro, né, onde você gasta mais na parte de dentro. E esse é o pezinho. É um pé... E aí? É torto, né? Como eu te disse, tem... Como que é a minha pisada aí? Para você ficar mais tranquila, não existem pés 100% normais, né? Todo mundo pisa um pouquinho torto, né? Uns mais, outros menos. Mas a sua pisada nós conseguimos identificar que é uma pisada que tem uma tendência a pisada para dentro. Então a gente consegue observar que as suas pressões são mais na parte dos calcanhares e principalmente no pé direito uma hiperpressão, gerando uma sobrecarga na parte interna do calcanhar. E isso, com certeza, pode levar a sintomas no futuro. Ok, então depois desse teste foi feito o diagnóstico, agora nós vamos sentar para conversar, por exemplo, como que seria a partir daí o tratamento, uma prevenção e tudo mais, né? Vamos lá. Bom, Marco, como eu te disse, eu imaginava já que meu pé seria um pouco torto e no caso eu não tenho assim tantas dores, acho que é alguma dor normal do dia a dia, mas nesse caso seria bom eu fazer já alguma coisa para prevenção? Sim, como a maioria dos pacientes me procuram apenas para tratamento, porque já apresentam dores, se a pessoa vem com um objetivo preventivo, seria até muito mais interessante para poder
chegar numa idade mais avançada com o joelho, com pés mais equilibrados, evitando assim problemas futuros. Certo, e aqui você estava me contando que eu tenho uma pressão diferente de um lado para o outro, né? Sim, a gente consegue observar que o seu pé direito tem uma hiperpressão na parte posterior, né, dos calcanhares, principalmente na parte interna, o que faz com que o seu joelho também tenha uma tendência a desabamento. Isso pode gerar bastante dor no joelho e essas dores subirem para quadril, para coluna, até no ombro. Olha só, dores no joelho eu tenho mesmo, viu? Então, isso não nos deixa mentir. E aí, no caso, a pessoa que já vem com as dores, qual que é o tratamento? Aí a gente vai entrar na parte da palmilha, é isso? Isso. O tratamento da podoposturologia é através de palmilhas posturais. Então, nós, através desse exame, confeccionamos uma palmilha de acordo com cada pé, visando, assim, um reequilíbrio postural através da pisada. E como que as mães podem identificar nos filhos? É pelo calçado, pelo pezinho, pela postura? Sim. Na verdade, vários indicadores já podem ser observados na criança. Pode ser pelo próprio calçado, né, que gasta mais ou na parte de dentro ou na parte de fora do calçado. Crianças que têm aquele joelho em X, né, que são aqueles joelhos em valgos que chamamos, quedas frequentes das crianças. Crianças hoje, né, com a falta de atividade física, né, que ficam um pouco mais obesas, referem muitas dores também nos pés, né, pela pressão que o osso exerce no solo. E, enfim, alterações no tamanho do ombro, no tamanho do quadril. E essas alterações são comuns de identificar, só que os olhos dos pais nem sempre são olhos clínicos, né? E às vezes passa despercebido. Então é bom ficar atento, se for o caso, procurar, né, um profissional para poder ver isso. E quanto antes, melhor. Sempre vale essa questão da prevenção, né? Sim. Nós fazemos esse trabalho a partir dos 4 anos de idade, né? Até os 4 anos é dito fisiológico, é normal essa pisada desequilibrada, mas a partir dos 4 anos nós podemos fazer, e claro que quanto antes se iniciar, melhor para uma crescida do corpo aí mais equilibrada. Bom, e você falou também que além desse teste da pisada, você faz uma avaliação clínica também para poder ser um diagnóstico completo. Sim, o teste é um dos dados, né, que eu levo em consideração para a confecção ou não da palmilha, né, porque tem alguns casos que tem uma pisada que a pessoa até considera uma pisada errada, mas que não é causa daquelas dores, aí a palmilha já não é indicada e aí sugere-se outros tipos de tratamento. Ok, agora a gente vai mostrar a palmilha para vocês, para ter uma ideia. Então, esse caso, qual era o problema da pessoa? Sim, esse aqui é um adolescente que ele tem uma pisada que a gente fala em rotação interna, né? Aquela pessoa, aquela criança que anda e vai virando o pé para dentro durante a pisada, né? O tênis fica assim, né? Isso, o tênis fica mais gasto na parte de dentro e a criança vai andando com o pé virado para dentro. Aí nós colocamos dentro da palmilha calços de correção com tamanhos variáveis de acordo com o exame, não só da baropodometria, mas também do exame clínico. E aí, no caso dessa pessoa, ela vai usar como essa palmilha? É só com tênis? É durante o período que ela estiver dentro de casa? Quantas horas por dia? Sim, a palmilha ela não precisa ser usada o dia todo, né? Nós recomendamos aí um tempo mínimo de uso, que depende de cada caso, pode ser de 2 a 6 horas. Precisa ser, obviamente, em um calçado fechado, não precisa ser necessariamente num tênis, né? Nós temos outros tipos de calçados que a palmilha consegue se adaptar, né? Pode ser um sapatênis, uma bota, né? E temos palmilhas mais finas para mulheres que usam sapatilha ou até sapato, só que fechado na parte de trás. E essa palmilha você não vai ter que usar para o resto da vida, que fique bem claro, é um tratamento. Importante, tem uma alta. Sim, claro, a palmilha você vai usar, depende muito do tipo de lesão, né, da cronicidade, de quanto tempo essa lesão está instalada, mas nós temos aí, em média, 1 ano a 1 ano e meio de tratamento. E no caso daquelas pessoas que nasceram, de repente, com uma perna mais curta, ou devido a um acidente, né, tiveram esse problema, até quantos centímetros, até que ponto a palmilha pode ajudar essa pessoa? Perna curta é muito comum acontecer, né? Dificilmente aí nós temos pernas com tamanhos simétricos 100%. Tem tamanhos de perna curta que são corrigidos com palmilha, né? E nós corrigimos em até 1,5 cm. Acima disso, a correção ela deve ser feita no próprio calçado. E no caso dessa pessoa que até 1,5 cm, aí nesse caso ela vai usar pro resto da vida?
Sim, dificilmente uma pessoa ela vai conseguir ter, né, esse equilíbrio se não tiver uma sustentação. Aí, nesse caso, nós não temos o que fazer e aí o tratamento ele se prolonga aí por mais tempo. Bom, então para resumir, para vocês entenderem, ele vai explicar pra gente qual que é a função, qual que é o objetivo desse trabalho dele, que deu pra ver que é uma coisa bem legal, que é cuidar dos pés, que ninguém liga, e tirar as dores, que todo mundo tem pelo menos um pouquinho, né? Isso mesmo. Nosso trabalho ele chama-se podoposturologia, que é o estudo da postura através dos pés, e nós, através de exames, né, computadorizados e clínicos, sugerimos um tratamento que inclui o tratamento com palmilhas posturais e tratamentos manuais de uma forma geral. Isso aí, muito obrigada pelas suas informações, por participar aqui com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E aí, gostaram da matéria? A gente descobriu que a nossa repórter Flavinha Macedo pisa torto e eu tenho o mesmo problema. Aliás, grande parte da população também tem e não sabe, por isso vale a pena aí aplicar e conhecer a podoposturologia. Bom, a gente está indo para o intervalo e na volta a gente já vem com receita, tortinha siciliana. Agora, uma receita para adoçar a sua segunda-feira, tortinha siciliana, e ela vem com mousse de maracujá. Quem não gosta, quem ensina é o chefe Lúcio Ávila. Muito boa tarde, hoje estamos de volta, porém dessa vez com mais uma receita italiana, mais uma receita doce. Hoje nós vamos preparar uma tortinha siciliana. Normalmente a gente faz ela com limão, hoje nós vamos apresentar ela com maracujá, que é um fruto tradicional aqui no Brasil. Primeiro vamos fazer a massa, depois o recheio. Enquanto um assa, a gente prepara o outro. A massa é muito fácil e muito simples, gente. Ó, nós vamos usar 200 gramas de margarina ou uma xícara bem cheia de margarina. Nós vamos colocar 2 gemas de ovo. Olha lá. Meia xícara amido de milho, 2 xícaras, 4 vezes mais a maisena de farinha de trigo. E, gente, mais ou menos 1 colher de açúcar. Essa massa a gente pode fazer ela tanto com o guaraná ou com o leite. Quando a gente faz com leite, a gente coloca um pouquinho mais de açúcar. No caso, hoje eu vou fazer com guaraná, então a gente pode colocar somente 1 colherzinha de açúcar e basta. Tá tudo já muito bem misturado. 1 taça de guaraná, mais ou menos 200 ml de guaraná. Se não der o ponto, nós vamos colocar mais um pouquinho de guaraná. Tudo depende muito da farinha, se ela é uma farinha mais úmida, uma farinha mais seca e nada. E vamos misturar. Está começando a ficar mais firminha. Vamos colocar nossa massa todinha na mesa. Assim a gente consegue fluir ela melhor. E olha lá, a nossa massa já está pronta. Percebe-se que ela está um pouco mole, mas é por causa da margarina que foi derretendo aos poucos. Agora nós vamos pôr essa massa diretamente nas nossas forminhas. Nós vamos fazer um pouquinho de bolinha. Cada bolinha dessa representa uma forminha que a gente tem em casa. Pode ser feita maior ou menor. O tamanho você aí de casa decide o tamanho que você quer fazer.
Agora para o nosso recheio, que é o de maracujá, nós vamos usar uma caixinha de leite condensado, são mais ou menos 300 ml. Uma caixinha de creme de leite. E 200 ml de suco de maracujá. Então vamos misturar isso tudo. Basicamente, esse creme é um mousse de maracujá. Porém, não precisa pôr ele para gelar, nada, porque ele vai diretamente na forma. Muito rapidinho. E agora a gente vai pôr passar diretamente no forno a 180 graus por 15 minutos. Olha lá, já se passaram nossos 15, 20 minutos e a nossa tortinha já está pronta. Vamos tirar ela agora para dar uma conferida como ela vai estar. Agora ela está desenformadinha. O certo, o correto é esperar ela esfriar pelo menos 20 minutos, meia hora. Depois dela já desenformada, a gente pode colocar uma caldinha só de polpinha de maracujá. E pronto. Nossa tortinha siciliana ao maracujá está pronta. Lembrando que você pode colocar chocolate, pode colocar limão. Dá para fazer diversos vários de mousse. Ok? É com você no estúdio, Tati. Tchau. Essa receita eu tenho certeza que deixou todo mundo com água na boca, então faça na sua casa porque ela é bem prática. Muito obrigada ao chefe Lúcio Ávila por essa receita maravilhosa. Agora a gente está indo para o intervalo e na volta um artesanato que ficou uma graça, à base de fuxico. Ela fez um pezinho de porta que ficou muito legal. Depois do intervalo eu espero você. Chegou a hora do nosso artesanato e a nossa professora Ana Amaral veio nos nossos estúdios e dá uma olhada que legal que ficou esse artesanato. E é rapidinho, bora lá! Hoje no nosso cantinho do artesanato nós estamos recebendo a artesã Ana Amaral. Tudo bem, Ana? Tudo em ordem. Prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. E olha só o que ela trouxe para ensinar pra gente. É um peso de porta, é isso? Um vasinho de flores para você colocar como peso de porta. Nossa, e ele é peso de porta mesmo, né? São Esse 2 funciona. quilos de areia. Esse funciona. Olha que legal. E olha que lindo, gente, que fica. É um peso de porta que, na verdade, vai já servir de decoração. Isso, a ideia é essa. Então, vamos lá. Então, O que a gente vai precisar? Precisamos de tecido, Tá. né? Coordenados, certo? São 2 pedaços de tecido de 60 por 25 Tá. e um terceiro de 60 por 13, tá? Tá. Aí para as folhas a gente precisa de um pedaço de 60 por 13 e para os miolos é 40 por 9.
Tá, tudo Tá? isso vocês vão ver aí na sua telinha, Isso. o material certinho. E Ok. para o vasinho eu preciso de um feltro de 45 por 45. Ok. Tá certo? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente fazer o molde. Tá. Você precisa de um círculo de 11 centímetros para fazer a flor e a folha e um de 7 centímetros para fazer o miolo, tá? Então a gente começa fazendo o miolo. Você vai riscar 5 vezes e recortar o miolinho, certo? Tá. Aí você vai fazer como se fosse um fuxico normal, tá Certo. vendo? Você costura toda a voltinha, coloca um pouquinho de plumante e fecha o miolinho, tá? É o sistema do fuxico É a mesmo, mesma coisa que o costura. fuxico, tá vendo? Fecha, Aham. você tem o miolinho pronto, Aí, gente. tá vendo? É o sistema É a do mesma, fuxico. é um fuxiquinho, Tá, tá ok. certo? Esse é o Aí miolinho. a gente reserva os 5 fuxiquinhos, certo? Para poder estar fazendo as flores, Os 5 miolinhos. os 5 miolinhos. Certo. Aí a gente vai passar a fazer a folha. Mesma coisa. É 11 centímetros. 11 centímetros, você pega o tecido, Corta quanto? corta 5, 5. uma folhinha para cada Certo, flor. pra cada flor. Aí você tem um fuxico, um círculo desse tamanho, Tá. certo? Daí E aí? você vai fazer, você vai dividir ele ao meio, dividir ele ao meio e vai pegar a agulha e vai passar na beiradinha inteirinha para franzir Ah, gente, que prática, socorro. rapidinho. Você fecha, franze e ele fica assim. Você tem a folhinha Nossa, pronta. Ana, como você é rápida, né? Rapidinho. Todo mundo é capaz de Socorro. fazer. Olha isso, então Tendo ficou os a moldes, folhinha. isso, fica as folhinhas, Tá. certo? 5 folhinhas. 5 folhinhas. Ok. Aí nós temos as 5 folhinhas. Aí você vai recortar nos tecidos que você escolheu para fazer as flores, os círculos com esse de 11 centímetros que você já usou para folha. Tá. Tá certo? Aí você vai ter vários círculos desse tamanho. Aí Esses vão ser as pétalas? Essas são as pétalas. Tá. Então você tem 5 pétalas por flor, Tá. certo? Então são 2 flores de mesmo tecido, 2 do mesmo tecido e um de tecido diferente no meio. O sistema é o mesmo da folha. Dobra ao meio, Dobra de dobra novo. de novo, só que aqui a gente vai fazer... Deixa eu pegar outra agulha. Você faz a mesma coisa que fez na folha, só que só até a metade, para poder encher, porque você tá vendo que as pétalas são gordinhas. cheinhas. Então você pega um pouquinho de plumante, pela abertura que tem, você coloca um pouquinho Tá. e termina de Termina fechar. de fechar. Exatamente. Aí você vai emendando, dobra, fecha, dá um pontinho para não escapar, certo? Aí você vai fazendo, vai emendando. Tá vendo? Você vai faz uma, depois emenda, já faz a segunda, faz a terceira. Emenda uma na outra. Isso mesmo. Aí você tem a quarta, aqui que tá pronta já, né? a No quinta, caso, é. a quinta seria, é que eu já deixei, a gente já É, tá já em ela deixou, pronta. aham. Então você vai, eu tô fazendo mais ou menos, né? Pra ser mais rápido, para as pessoas poderem ver o fechamento. Aí você vem e emenda, chatinho, que elas ficam virando. Aí você emenda e formou a florzinha. Ah, você emendou uma na outra. Isso, exatamente. Faz Então você vai individualmente fazendo cada uma, depois costura uma né? na outra. Você vai fazendo uma a uma e vai emendando uma na outra até formar as 5 juntas. Ai, que legal. Tá vendo? E depois? Aí você tem as 5 prontas, certo? Aí nós vamos montar exatamente como essas daqui, certo? Tá. Nosso artesanato tá muito legal, mas não acabou não, tá, gente? Um intervalo rapidinho. Na volta a gente continua a sequência. Então vamos continuar a nossa aula de pezinho de porta. Com a cola quente, É. você tem a florzinha, as 5 pétalas. Então você vai passar cola quente na beiradinha, tá vendo? Nessa beiradinha. Tá passando generosamente, né, ali. Saiu sem querer Ah, tá. cola a mais. Ó, você coloca o miolo Tá. e prensa.
Tá vendo? Fica segurando um pouquinho para ele dar uma secadinha. Enquanto seca, você passa uma cola na folhinha e já aproveita e já segura a folhinha também. Tô impressionada com a sua prática. Tudo bem que todas têm prática, mas você é rápida demais, É a conta. rapidinho. Mas é fácil. Essa é uma peça rapidinha de fazer mesmo, tá vendo? Gente do céu. Aí você tem as 5 flores. Certo. Bom, próximo passo. Abre o feltro. Tá na Aí, medida de quanto? 45 por 45. Certo. Certo? Aí você pega 2 kg de areia, coloca num saquinho, pode ser uma sacolinha de supermercado, o que você quiser. Tá. Certo? Juntou as 4 pontas. Aí você escolhe do seu gosto um cordão, que tá escondido aqui. Um cordão. Tá. Cordão. Coloca uma pecinha bonitinha na ponta para fazer a decoração. Segurou e faz como se você estivesse embrulhando um presente. Aqui segura as 4 pontinhas, passa o cordão e passa o cordão e dá uma puxadinha para as pontinhas. Ai, Jesus, que prática é essa, Senhor? Vocês estão vendo, gente? Dá 2 nozinhos, abre o pacotinho, certo? Ficou frouxo, dá mais um. Aí você dá uma acertadinha, certo? E prende. Você tem a peça pronta. Aí você dispõe as florzinhas, certo? As 4, as 5. Meu Deus, você tá Certo. brincando? É só isso? É só isso. E agora, Ana? Só Agora, colar? É só colar. Você cola a do meio. Aí pode ser uma quantidade generosa para não descolar. Você cola a primeira, cola a segunda e vai dispondo na volta toda. Gente, eu tô impressionada. Eu acho que é o artesanato mais rápido que a gente já fez aqui. Meu Deus É do céu. bem rapidinho mesmo. Olha, eu não Esse sei aqui se é pra bem rapidinho ou pessoa- se você é bem rápida. Não, é uma Né? coisa assim simples para quem sabe fazer um fuxico. Isso daqui é rapidinho. Você já tem um vasinho. E fica tão bonito. Se você gosta de coisas mais alegres, dá para fazer com cor de rosa, com lilás, vermelho. Que Sempre lindo! combinando os tons, né, que você tá usando com o tipo do feltro. Aí para arrematar, como isso vai pro chão, certo? Você corta um pedaço de EVA de mais ou menos 15 centímetros, Tá. certo? Pega novamente a cola quente, passa a cola quente no EVA, cuidado para não queimar a mão, e coloca o EVA embaixo, porque isso vai ficar no chão, e para não sujar demais o feltro, é o EVA que fica em contato com o chão. Gente Tá aqui seu do pezinho céu. de porta prontinho. Sem palavras. Sensacional. E A sua rapidez. uma peça simples, bonita, bonito. e que as pessoas podem ganhar dinheiro E eu sei que fácil. você trouxe pra mim aqui o material que Isso. vai estar aí na sua telinha. E eu tenho o custo aproximado que eu achei super barato. É porque assim, é tudo pouquinho, né? É um pouquinho de um tecido, um pouquinho de outro, R$12? R$12. E Você o faz preço essa peça. sugerido de venda, R$25. Dá pra vender tranquila R$25, com certeza. Muito bom, Ana. Adorei. Que bom. Espero que você volte, porque eu gostei. Você é ágil, trouxe coisa bonita, num preço legal. Eu tenho certeza que o pessoal de casa vai fazer. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado. Perdeu algum passo? Vai lá no nosso site, todatarde.com.br. Muito bacana, esse foi um dos artesanatos mais rápidos que a gente já ensinou aqui no programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem faz fuxico vai ter muita prática de fazer esse pezinho de porta. Quem não faz é a chance de aprender e começar a praticar, porque realmente o resultado fica maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa de segunda-feira. Se você tem alguma dúvida, perdeu alguma partinha, vai lá no nosso site todatarde.com.br, você clica em vídeos, escolhe a data do programa que você quer rever e pronto. E não se esqueçam de acessar o nosso Facebook, porque lá a gente pode bater um papo também. Nosso programa chegou ao fim, amanhã tem mais Toda Tarde para vocês e nós vamos te apresentar amanhã uma
uma dupla sertaneja que veio do Japão e está há mais ou menos uma semana e meia aqui em Sorocaba. Gente, sensacional! Maxwell e Carolina. Vocês vão adorar essa dupla do jeito que nós adoramos também. Nesta terça-feira, espero vocês a partir de 1h30 da tarde aqui na telinha da TV Sorocaba SBT. Beijo grande e até amanhã.